E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de resolução de questões, certo? Vocês devem estar notando aí que a qualidade do áudio está melhor, isso graças à minha futura esposa, né? Está patrocinando aqui esse vídeo e os demais também agora. Então vocês vão ouvir resoluções de física e matemática mais pra frente com a qualidade agora muito melhor graças a ela, certo? Então pessoal, continuando aqui as nossas resoluções, é o seguinte, a gente vai para a lista 3 agora. Se você caiu aqui na lista 3 de paraquedas, já tem a resolução da lista 1 e da lista 2 aqui no canal, basta você conferir aí olhando as playlists, tá bom? Vamos lá então resolver a primeira questão aqui, que se trata de conceitos fundamentais, né, do movimento uniformemente variado. Então ele quer saber em quais intervalos de tempo dessa tabelinha aqui o movimento ele é acelerado. Então, primeira classificação aqui é movimento acelerado, que é quando o módulo da velocidade ele aumenta. E a gente percebe que isso acontece no intervalo de 0 até 6 segundos, né? A velocidade ela vai aumentando. Ó. Então, movimento acelerado nos intervalos de 0 a 6 segundos. Quando que o movimento ele é retardado? Deixa eu só melhorar esse S. Pronto. O movimento ele é retardado quando a velocidade, o módulo dela vai diminuindo. Então, a gente percebe que isso acontece entre 8 e 14 segundos. A velocidade ela vai diminuindo aqui, certo? Então, de 8 a 14 segundos, nós temos aí um movimento retardado. Quando que o movimento é uniformemente acelerado ou retardado? Pessoal, a gente percebe que de 8 a 14 não existe um padrão para queda de velocidade. Então, cai 2, depois cai 5, depois cai 3. Então, não faz muito sentido. De 6 a 8 segundos, a velocidade se mantém constante, ok? Agora, de 0 até 6 segundos, nós temos aí um aumento padrão de velocidade, né? Então, é né, movimento uniformemente variado, de 0 a 6 segundos. Letra B, ele quer que a gente calcule a aceleração escalar do movimento de 0 a 6 segundos. Se a gente olhar para a tabela, já dá para a gente deduzir de maneira tranquila, né? Mas vamos tentar usar a fórmula da aceleração, porque você pode cair na pegadinha aqui, tá? Porque aqui não está subindo de 1 em 1 segundo, mas está subindo de 2 em 2 segundos. Vamos lá então. A aceleração vai ser igual à variação de velocidade, ele sai de 0 e vai para 12, então é 12, sobre o intervalo de tempo, que no caso é 6 segundos. Então 12 dividido por 6 dá 2 metros por segundo ao quadrado, a gente tem aqui a nossa aceleração. Vamos lá então agora para a segunda questão, que conta a historinha aí do carro que sai do repouso e que atinge 20 metros por segundo depois de 10 segundos, depois ele freia e em 15 segundos após o início do movimento, isso aqui é muito importante, após o início do movimento ele volta para o repouso. E ele pede para a gente montar o gráfico desse movimento aí. Então vamos lá fazer o seguinte, pegar aqui os eixos. Então na horizontal nós temos o tempo. E na vertical nós temos a velocidade em metros por segundo. Quando tiver passado 10 segundos, a nossa velocidade ela vai estar lá no 20. Certo? Então passou 10 segundos, a velocidade do cara está aqui. Lembrando que ele partiu do repouso, ele partiu daqui, certo? 15 segundos após o início do movimento, digamos aqui assim, ele volta para o repouso. Então como é que ficaria a nossa curva? Ficaria assim, né? Vem para cá. Ou seja, a aceleração está sendo positiva nesse período aqui. E depois ele volta para o repouso, então ele está desacelerando. Aceleração negativa nesse período aqui. Pronto, você montou o gráfico da velocidade em função do tempo. Certo? Então bem tranquilo aí. Na letra B, ele quer que a gente calcule a distância total percorrida pelo carro. Você tem duas formas de fazer isso. Eu vou mostrar apenas uma aqui que é a mais prática. Tá? Só que se você entende a ideia por trás da primeira forma, você pode partir direto para a segunda. Por quê? A primeira maneira de fazer isso seria usando essa fórmula aqui. ST é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Então você teria que calcular as acelerações desse trecho aqui. Então aqui seria a aceleração 1, aqui seria a aceleração 2. Aplicar a fórmula da posição no movimento uniformemente variado. Ou mesmo usar Torricelli, né? Uma outra alternativa é usar Torricelli para o primeiro passo, para o primeiro
na primeira etapa, que é quando a aceleração é positiva, e usa Torricelli para a segunda etapa, quando a aceleração ela é negativa. Então você pode usar essa fórmula da função horária da posição, ou você pode usar Torricelli também. Mas, se você entende que essa fórmula daqui, ela veio a partir da área de baixo do gráfico, então fica muito mais fácil, pessoal, porque o deslocamento total é calculado pela área de baixo do gráfico da velocidade, certo? Então, ó, basta eu pegar e calcular a área desse triângulo aqui. Então, se eu calculo essa área, eu descubro quanto que o carro percorreu, quanto que o carro deslocou durante todo o trajeto. Então, o deslocamento vai ser, o deslocamento, ele é numericamente igual à área de baixo do gráfico. Então, pessoal, nesse caso aí, o deslocamento vai ser a base desse triângulo, que é 15, vezes a altura, que é 20, dividido por 2, pela fórmula da área do triângulo, né? Então, 20 dividido por 2 é 10, fica 15 vezes 10, isso é igual a 150 metros. Pronto, resolvida a questão 2, vamos para a questão 3. Um carro parte do repouso com aceleração escalar constante, né, 2 metros por segundo ao quadrado, e após 10 segundos da partida, desliga-se o motor e em razão do atrito, olha só, em razão do atrito, o carro passa a ter movimento retardado de aceleração constante de módulo 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se fosse possível eliminar as formas de atrito, o que aconteceria com a velocidade do carro a partir do instante que se desliga o motor? Então, se não existe atrito, não existiria desaceleração, não existiria movimento retardado do carro. Por quê? Porque não tem nada que freie, que impeça o carro de continuar o seu movimento. Então ele continuaria o movimento dele em movimento uniforme. Com qual velocidade? Bom, é fácil a gente descobrir isso, né? Basta a gente usar essa fórmula aqui. Então, só para a gente ter um dado a mais para resolver essa questão, seria o seguinte. V de 10 segundos é igual a velocidade inicial 0, porque ele partiu do repouso, né? Então a velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 10. Então a gente pode entender que depois de 10 segundos a velocidade dele é de 20 metros por segundo. Então, se não tem atrito, né, o carro permaneceria em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, com velocidade V igual a 20 metros por segundo. Então, se não tem atrito, o carro ia permanecer essa velocidade indefinidamente. Letra B, ele pede qual que é o deslocamento total do carro desde sua partida até atingir novamente o repouso. Bom, é o mesmo caso da outra. Para a gente resolver essa terceira questão aqui, basta a gente fazer o gráfico, ok? E calcular a área embaixo do gráfico. Simplesmente isso. Então vamos fazer esse negócio aí. Ok. Então depois de 10 segundos, esse carro também atingiu a velocidade de 20 metros por segundo. Então tá aqui, né? Então subindo aqui, tal, paraná, até encontrar o outro. E aí ele começa a desacelerar, só que agora com uma aceleração de módulo 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero saber quanto tempo vai levar para ele desacelerar totalmente, certo? Para isso eu vou aplicar de novo a fórmula da função horária da velocidade. E é o seguinte, qual que é a velocidade final do carro quando terminar o movimento? É 0, né? Porque ele volta para o repouso. Qual que é a velocidade inicial do carro quando eu estou considerando a parte do movimento retardado? Bom, na parte do movimento retardado ele já começa com 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é de 20 metros por segundo e a aceleração é negativa, né? Então, é de menos 0,5 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. E aí, basta a gente resolver essa equação aqui para saber em que tempo ele acabou o movimento dele. Só isso. Então, vamos lá. Esse carinha aqui está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, vai ficar 0,5t igual a 20. Então, t é igual a 20 dividido por 0,5. A gente já viu que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então o tempo aqui é de 40 segundos. 40 segundos após, né, todo esse movimento, ele
volta para o repouso, né? Lembrando que eu estou considerando o tempo de 40 segundos a partir daqui, certo? Então, a partir daqui, ele volta para o repouso. Então, é 10 segundos mais 40, certo? Então, quando o tempo for 50, for de 50 segundos, mais ou menos aqui assim, né? Ele retorna à velocidade zero, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Traçar essa curva aí e calcular a área. Então tá aqui, né, pessoal? Nesse primeiro momento aqui, ó, nessa primeira etapa, é quando ele está acelerando o carro. E aqui é quando ele desliga o motor, certo? Mas, para a gente calcular o deslocamento total, a gente já viu que isso vai ser igual à área de baixo do gráfico, né? Isso vai ser igual a essa área toda aqui, ok? Que é, de novo, um triângulo. De base, quanto agora? Base 50, altura 20, basta a gente dividir por 2 por causa da fórmula da área do triângulo, certo? De novo, 20 dividido por 2 é 10, então a gente fica com 50 vezes 10, que dá exatamente 500 metros, 500 metros de movimento total, aí, deslocamento total para esse carro. Beleza? Então é uma questão muito importante para vocês construírem o gráfico, analisarem o gráfico e entender que o deslocamento total vai ser a área embaixo do gráfico da velocidade. Mais uma vez eu vou reforçar isso daqui, certo? Vamos para a última questão do vídeo de hoje, questão número 4. Um carro leva 10 segundos para ir de V igual a 0 para V igual a 30 metros por segundo, com uma aceleração constante. Qual a distância percorrida por esse carro? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para resolver esse problema aqui? A gente pode pensar nele assim como a gente pensou no outro, né? Que é com a área debaixo do gráfico. Aqui é o eixo do tempo em segundos, aqui é o eixo da velocidade em metros por segundo. Então o carro sai de zero, ele sai daqui e leva 10 segundos para alcançar 30 metros por segundo. Então marca 10 aqui, né? Sobe aqui. Em 10 segundos ele alcança lá a velocidade de 30 metros por segundo. Então tá aqui. Vamos fazer essa curva aí, né? Que é uma reta. Pronto. Opa, peraí que saiu meio esquisito. Beleza. Show. Basta a gente calcular de novo a área debaixo dessa curva aí, né? Essa área daqui, ó, é o deslocamento total. Então, ΔS vai ser base 10, altura 30, dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5, vezes 30, isso dá pra gente 150 metros de deslocamento. Aqui, você também poderia usar a fórmula do sorvetão para poder resolver, né? Por quê? Se eu considerar que a posição inicial do carro é 0, então eu poderia fazer um S de 10 aqui. Mas você vai ver que você vai cair no mesmo resultado. Então, S de 10 seria o quê? Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0 vezes o tempo, que é 10, mais aceleração. Tá aí uma coisa que você precisava descobrir. Mas é fácil descobrir a aceleração dos dados da questão. A aceleração é igual a variação de velocidade. Saiu de 0 para 30. Então, 30. Variação de tempo, 10. Então, a aceleração aqui é de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha só que interessante. Então, S de 10 é igual a 0 não vai mudar nada. 0 aqui também não vai mudar nada. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado ao quadrado é 100 sobre 2. Então, isso aqui, 3 vezes 100 é 300, dividido por 2, isso dá 150 metros. Então, das duas formas você acha o resultado. Só que calculando a área debaixo do gráfico, sai de um jeito muito mais rápido e muito mais tranquilo. Então, fica aí a dica para vocês, beleza? Forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula ou no próximo vídeo. Valeu!